Olá, você está no canal Cinema Flash. Hoje iremos resumir um filme de suspense, ficção científica e terror. Numa floresta situada numa cidadezinha da Inglaterra, vemos Anna, Herbert e o Ogilvy, 3 estudantes de astronomia, indo à procura de um meteoro que caiu naquela área. No meio do caminho, Herbert avista algo estranho e vai na sua direção para descobrir do que se trata. Alguns minutos depois, os 2 amigos que estavam atentos na procura do tal meteoro percebem a falta de Herbert e vão à sua procura. Assim que o encontram, perguntam o motivo dele ter se afastado. Herbert revela ter visto algo estranho que se parecia com um alienígena. Ogilvy debocha dele e afirma que alienígenas não existem. Após aquela pequena conversa, os 3 amigos voltam à procura do tal meteoro. Entretanto, alguns minutos depois ficam sem internet e, consequentemente, sem GPS. Herbert sugere passar a noite na casa de sua mãe, que fica muito próxima dali, para recarregar o celular e voltar à procura do meteoro na manhã seguinte. A cena corta e conhecemos ele, a mãe de Herbert. Ela diz que irá na cidade vizinha visitar Tom, o tio dele, e pede para que o filho apareça por lá naquela tarde, alegando que Tom fez muito por eles desde que o seu pai faleceu. Herbert tenta fugir do assunto e, quando sua mãe insiste em querer a sua presença, ele se irrita e sai da mesa. Em seguida vai pro quarto e pega um walkie-talkie velho. Ele conta para Hannah que pertencia ao seu pai, e quando mais novo eles passavam horas escutando conversas aleatórias. Minutos depois, o Ogilvy entra no quarto e, vendo aquele velho walkie-talkie, debocha do amigo, alegando que aquilo não está mais na moda e que não serve mais para nada. Em seguida, eles descem para tomar café, mas ao ouvir ele comentar que no rádio deram a notícia que um meteoro foi encontrado próximo dali, os 3 amigos saem de casa e rapidamente se dirigem até o local exato, pois queriam ser os primeiros a ver o tal meteoro. Mas, para a decepção deles, já tem bastante gente no local e até policiais. Eles ficam impressionados com o tamanho do meteoro. Hannah sugere vê-lo de perto e dar a volta para não serem vistos pelos policiais. Ao chegarem próximo dali, os 3 amigos suspeitam que aquilo não seja um meteoro e ficam abismados com o calor que emana. De repente, enquanto observam, uma porta abre e uma alienígena aparece. Hannah e o Ogilvy vão embora imediatamente, enquanto Herbert permanece ali, olhando para o alienígena, que de repente joga uma fumaça preta, fazendo assim com que o rapaz fique hipnotizando olhando para ele. O jovem só volta a si quando Hannah toca no seu braço e o chama para ir embora. Naquele momento, o sargento Philip aparece e reprova os 3 jovens por estar ali, alegando que eles podem até ser presos por isso. Os 3 se defendem dizendo que são estudantes da faculdade e mentem dizendo que a doutora Stint, que é uma renomada professora, os mandou ali para investigar o meteoro. O sargento diz que aquela área é restrita e de forma alguma eles poderão investigar o local. Alguns minutos depois, a doutora Stint aparece e confirma que os 3 são seus alunos. Ela os questiona a respeito do que viram. Herbert diz que o que caiu não é um meteoro, é que viu uma estranha criatura que não parecia ser nada amigável. Nesse momento, o alienígena surge, deixando todos que estão ali amedrontados com o tamanho dele e correm assustados. A criatura emana raios dos olhos que neutralizam instantaneamente qualquer coisa, deixando todos os presentes apavorados. Os 3 conseguem correr até suas bicicletas e fogem dali. No trajeto, eles veem um outro cilindro aterrissando. Cilindro é o nome que foi dado pelos humanos àquelas naves alienígenas. Sem saber o que fazer, eles decidem ir na casa de Ellie. Assim que chegam, Herbert, muito preocupado com a mãe, a chama na esperança de encontrá-la. Mas infelizmente logo vem um bilhete deixado por ela, avisando que foi para Leatherhead ver o tio Tom. Para saber mais notícias a respeito da invasão alienígena, ligam à TV e vem uma entrevista da doutora Stint e o capitão Matthew, que alertam toda a população para permanecer em casa, pois aquelas criaturas são altamente perigosas. Infelizmente, após alguns minutos, a TV fica estática. Nesse momento, Herbert tenta ligar para sua mãe para saber como está, e descobrem que nenhum dos celulares tem sinal. Ogilvy diz que, por sorte, seus pais estão na França, então estão fora de perigo. Hannah questiona os amigos se a invasão pode ter atingido outras cidades, alegando que os seus pais estão em Manchester. Herbert a tranquiliza, dizendo que não, e explica que, devido à força de gravidade da Terra ser 3 vezes maior que Marte, os marcianos estão se movendo muito lentamente. Os 3 conversam sobre o que é melhor fazer e decidem ficar em casa, convencidos que o exército cuidará de tudo. Algumas horas depois, Hannah percebe que tem alguém próximo à casa. Preocupada, avisa os amigos que logo vão até a janela para saber quem está ali.
De repente, um militar chamado Ben aparece e pede para que o deixem entrar, alegando que está procurando um abrigo. Ogilvy reluta, enquanto Herbert não hesita e o convida a entrar. Ben conta que a situação está mais complicada do que aparentava ser. É muito triste e revela que os alienígenas acabaram com a unidade dele inteira. Abalado diz que está vivo por sorte, pois perdeu o equilíbrio e caiu numa vala quando os raios alienígenas tentaram atingi-lo. Ao ser questionado pelos jovens a respeito de qual seja a coisa melhor a se fazer, Ben diz que o mais inteligente é ir embora dali o mais rápido possível, pois o exército não irá conseguir conter os alienígenas de forma alguma. Herbert diz que ele precisa ir na cidade de Leatherhead, pois a sua mãe foi para lá. Hannah e Ogilvy dizem que irão com ele, alegando que são uma equipe e precisarão permanecer juntos. Herbert questiona Ben se é seguro ir até Leatherhead. Ben diz que não sabe, pois não tem sinal de celular e perdeu a conexão com os outros militares. Nesse momento, Herbert diz que tem um walkie-talkie e pergunta se pode servir. Ben diz que sim, pois é o único meio que possa conectá-lo com qualquer unidade militar. Assim que pega o walkie-talkie, Ben tenta contato com outra unidade militar e, após várias tentativas, consegue contato com um militar chamado Fred. Logo, ele pergunta se o caminho para a cidade de Leatherhead está livre. Fred diz que podem ir, mas devem tomar muito cuidado, pois tem marcianos rastejando por toda parte. E que de jeito nenhum eles poderão usar carros, pois os marcianos podem travar nas trilhas de escapamento. Ao encerrar a conversa com Fred, Hannah olha para o mapa e diz que primeiro precisarão ir na cidade de Weybridge e em seguida seguirão para Leatherhead. Ben diz para os jovens que irá com eles até a cidade de Weybridge, pois ali poderá se juntar com uma outra unidade. A cena corta e vemos eles já na estrada apavorados, pois a apenas alguns metros dali estão os invasores destruindo tudo que vem pela frente. Ben diz que não há tempo a perder, então segue em frente. Algumas horas depois, os quatro chegam finalmente na cidade de Weybridge. Eles encontram dois militares e os questionam de como está a situação na cidade de Leatherhead. O tenente diz que não é seguro irem para lá, pois um terceiro cilindro alienígena pousou muito perto de Leatherhead, mas os tranquiliza, alegando que quem estava lá foi evacuado para Londres, pois ali tem bunkers e desta forma irão se proteger dos invasores, e sugere que eles atravessem a ponte para pegar o barco que os levará até Londres, pois ficar ali será muito arriscado. Preocupados com seus pais, tanto Hannah quanto Ogilvy perguntam como está a situação em Manchester e em Maiorca. O tenente diz que ainda não sabe nada a respeito, no entanto, fala que acha difícil que os marcianos tenham chegado lá. Os quatro resolvem dar ouvidos ao tenente e se dirigem a tal ponte para pegar o barco. Enquanto caminham, eles percebem a presença dos caças e ficam aliviados. No entanto, Ben diz que tudo aquilo será inútil, pois os alienígenas são muito poderosos. Ao chegar, Hannah, Ogilvy e Herbert ficam na fila para pegar o barco. No entanto, após alguns minutos, Ben os chama, alegando que eles irão num barco exclusivo e que aquilo é o mínimo que ele pode fazer para agradecer tudo que os três fizeram para ajudá-lo. Muito felizes com a notícia, Hannah, Herbert e Ogilvy se dirigem até o barco. Ogilvy admitiu quanto estava enganado sobre os walkie-talkies serem inúteis, como também a respeito de uma invasão alienígena ser impossível de acontecer. No entanto, ele é interrompido por centenas de pássaros que voam desesperados. E logo atrás deles, vemos um alienígena gigantesco que, sem piedade, acaba com muitos que estão ali em apenas segundos. De repente, os caças aparecem e partem para cima do marciano, e após vários ataques conseguem derrotá-lo, deixando todos que estão ali extasiados. Essa felicidade, infelizmente, dura apenas segundos, pois logo aparecem outros 3 alienígenas que atacam toda aquela área sem piedade alguma. Todos correm dali desesperados. Hannah, infelizmente, fica para trás e após alguns metros cai desmaiada. A cena corta e vemos Hannah acordando e assustada perguntou o que aconteceu. Ogilvy e Herbert lhe explicam que ela caiu e perdeu os sentidos e que eles a carregaram até ali. Em seguida, lhe dão a triste notícia que todo o exército foi eliminado e que eles precisam ir embora o mais rápido possível daquele lugar. Eles caminham até um barco e planejam ir com ele até Londres, enquanto Hammond percebe que a cidade foi completamente destruída. O frio fica mais intenso a cada minuto, então concordam em fazer uma parada e procurar um abrigo. Hannah tenta se comunicar com alguém através do walkie-talkie, mas à toa, pois parece não funcionar mais.
Após andar por alguns minutos, eles encontram um padre que afirma com toda a convicção que aquele é o fim do mundo e que os homens merecem o que está acontecendo por terem maltratado o planeta e que a melhor coisa a se fazer é se arrepender de todos os pecados e se entregar ao fim. Os 3 amigos se entreolham assustados. Em seguida, Herbert, ao perceber que o padre não dá a mínima para se salvar, levanta a voz e pede para que pelo menos ele os ajude e lhes diga para qual lado precisam ir. Após uma breve reflexão, o padre resolve ajudá-los e lhes indica algumas casas onde achar abrigo e comida, e por fim resolve se juntar a eles. Ao entrar, eles vão logo à procura de comida, e ao encontrá-la, o Joey fica entusiasmado para comer logo. No entanto, o padre o contém e grosseiramente diz que aquela comida é dele, já que foi ele quem viu primeiro. Ao escutar aquelas palavras, o Joey diz que o padre está sendo egoísta e não está se comportando como alguém que segue a lei de Deus. Ouvindo isso, o padre grita e diz que o Joey não é digno de falar da lei de Deus. Em seguida, ele sussurra baixinho, como se estivesse falando com alguém. Então ele pega uma faca e diz que não irá mais ajudá-los, pois Deus não quer. Herbert parte para cima dele para tentar desarmá-lo, mas o padre é mais rápido e se defende. Então aponta a faca para Herbert e ameaça finalizá-lo. Herbert implora para que o deixe viver. Então, mais uma vez, o padre, que acha que está conversando com Deus, pergunta o que ele deve fazer com Herbert. Em seguida, o solta. Ao perceber que o padre não bate tão bem da cabeça, o Joey tenta ser amigável e diz que irão sair do seu caminho. Entretanto, o padre se enfurece e diz que Deus ainda não decidiu seus destinos e que só poderão sair dali quando ele permitir. Em seguida, todos sentam à mesa, então o padre oferece a comida para Hannah, alegando que ela precisa comer, já que as mulheres são frágeis, e revela que assim que o repovoamento do planeta começar, somente os grandes poderão liderar sua semente. E ele, como mensageiro de Deus, é um deles, a diferença de Herbert ou Joey, que possuem sementes inferiores. Após algum tempo, Herbert pergunta para o padre o que aconteceu com ele, para que se tornasse o oposto do que representa. No entanto, o padre diz que nunca ficou tão perto de entender o seu propósito e conta que no passado, após perder a esposa, ficou perdido na sua fé. Tempo depois, ele perdeu sua filha e agora, com a chegada dos alienígenas, perdeu seu outro filho. Esses acontecimentos o deixaram enfurecido, mas finalmente, após tanto sofrimento, conseguiu ouvir a voz de Deus falar com ele e se deu conta que o que perdeu aqui no mundo, ele ganhou em grandeza eterna. No entanto, podemos perceber que o padre, na verdade, está completamente fora de si. Após essa longa e esquisita reflexão, o padre diz que precisa descansar e os ameaça, alegando que ninguém deve incomodar o seu sono. Enquanto dorme, os 3 ficam no chão assustados. Herbert aproveita daquela situação e, no momento de coragem, se aproxima para tomar a faca do padre. No entanto, nesse mesmo momento, eles escutam esses estrondos ali perto e vão até a janela para ver do que se trata. Apavorados, descobrem que um alienígena está caminhando muito próximo dali e se abaixam para que não sejam notados. Nesse momento, o padre acorda e ameaça acabar com Herbert e o Joey, alegando que aquela tal voz que ele acha ser de Deus falou com ele e diz que os 2 rapazes terão uma passagem segura para o outro mundo, enquanto Hannah ainda precisa viver para cumprir a vontade de Deus. Por sorte dos rapazes, o alienígena nota a presença dele e, após entrar pela janela, o aperta sem piedade. Os 3 amigos se escondem na casa. No entanto, um dos tentáculos da criatura está a um passo de Herbert, que está apavorado, segurando a respiração. Nesse momento, os caças entram em ação, fazendo assim com que a alienígena se retire rapidamente. A cena corta e vemos que Ben está tentando contato através do walkie-talkie. Ao escutar a voz do militar, eles respondem imediatamente e marcam um ponto de encontro numa floresta próxima. Ao se encontrarem, Ben lhe conduz até o acampamento que montou, com os devidos suprimentos que conseguiu numa unidade. Eles perguntam quando irão retomar a viagem para Londres. No entanto, Ben os surpreende, dizendo que não irão mais para lá, pois mais cilindros alienígenas aterrissaram, tornando a situação ainda mais dramática. Preocupado com a sua mãe, Herbert questiona Ben a respeito de qual rumo tomaram as pessoas que foram para Londres. Herbert diz que foram enviadas através do canal para a Bélgica e estão escondidos ali. Ao ouvir isso, Herbert se irrita, alegando que eles não podem ficar se escondendo eternamente e que já está mais do que na hora de atacar. Ben discorda e diz que a única maneira de sobreviver será permanecer no subsolo e morar ali, pois talvez deste jeito os alienígenas deixarão os humanos em paz.
tanto Herbert quanto Ogilvy teimam em contrariá-lo. Para mostrar o quanto a situação está crítica, Ben contata um militar através do walkie-talkie e o questiona de como está a situação em Londres. O soldado diz que tudo está um caos e aconselha a permanecerem escondidos, pois os alienígenas estão capturando todos os humanos que vêm. Após ouvir isso, Hannah diz para Herbert que concorda com Ben. Herbert fica irritado e se levanta. Hannah senta perto dela e então diz que sabe o quanto a situação é dramática. No entanto, diz se sentir segura perto deles, especialmente perto de Herbert, pois ele é mais corajoso de quanto pensa. O rapaz diz que o seu pai costumava lhe dizer isso quando era criança e relembra alguns momentos vividos com ele. Após esse breve papo, Herbert toma a decisão de lutar e parar de se esconder, e comunica isso para Ben e Ogilvy. Hannah concorda e diz que eles precisam descobrir o motivo pelo qual os alienígenas estão capturando os humanos. Para surpresa deles, Ben diz que irá se juntar a eles. Ogilvy fica apavorado com a possibilidade de enfrentar os alienígenas e tenta convencê-los a ficarem, mas sem grandes resultados. Com medo de ficar sozinho, o rapaz decide se juntar aos demais. Enquanto caminham rumo aos alienígenas, eles se dão conta que não tem mais humanos por lá. Ao chegarem numa das praças principais da cidade, eles se deparam com vários alienígenas, destruindo o pouco que ainda resta da cidade. E os caças que tentam lutar são facilmente eliminados. Mesmo vendo isso, eles concordam em continuar e se aproximam cada vez mais. Então se escondem e esperam um dos alienígenas que está ali perto se afastar, e apavorados observam a criatura eliminar os caças com extrema facilidade. Ao perceber que se afastou, os quatro correm. Em seguida se arrastam e ficam abaixados, observando o show de destruição protagonizado pelos alienígenas. Herbert sugere se aproximar ainda mais para conseguir observá-los melhor e entender o que eles querem. Ogilvy se irrita e diz que o amigo precisa parar de dar ordens. Herbert então diz que ele e Hannah irão se aproximar dos alienígenas, enquanto Ogilvy e Ben ficarão ali de olho com a arma. Em seguida se afastam. Ben diz que irá procurar um ângulo melhor, enquanto Ogilvy, que está apavorado, diz que ficará ali e que não está a fim de bancar o herói. Ao chegarem próximos dos alienígenas, os dois ficam espantados ao perceber que eles estão aninhando e que os humanos servem apenas como alimento. Apavorados, eles contatam Ben através do walkie-talkie e o alertam que precisam fugir o mais rápido possível dali. Nesse momento, Ben escuta os gritos de Ogilvy e percebe que ele acabou de ser capturado. Então avisa Hannah e Herbert. Em seguida, corre na sua direção e atira no alienígena para tentar contê-lo. No entanto, tudo é à toa e logo Ben também é capturado. Ao perceber que eles estão prestes a ser eliminados, Ben pega o explosivo e então decide fazer um gesto heróico, fazendo assim com que a criatura também explode e, consequentemente, solte Ogilvy. Hannah e Herbert alcançam Ogilvy. Em seguida, os três correm desesperadamente enquanto a criatura tenta atingi-los. Hannah sugere que eles se escondam debaixo de uma ponte para que o alienígena não consiga atingi-los. Em seguida, a jovem pede ajuda para arrastar a tampa do esgoto e convence os amigos a descer, alegando que o único jeito de se salvar. No entanto, logo os três acabam discutindo, pois Ogilvy se recusa em ficar ali embaixo, alegando que a ideia de Ben de viver no esgoto é sem noção. Hannah se irrita e diz que Ogilvy deveria pelo menos ter respeito por Ben, que se foi por causa dele. Ogilvy surta e diz que ir até os alienígenas não foi ideia dele, mas Hannah rebate, alegando que todos acabaram concordando com aquele plano. Algum tempo depois, para tentar se distrair, conversam sobre o que irão fazer quando tudo passar. Herbert brinca e diz que a primeira coisa que fará será repovoar o mundo, mesmo com a sua semente inferior. Logo depois lembra da mãe e, muito triste, diz temer que ela não esteja mais viva. Hannah o conforta, alegando que qualquer situação que precisarem enfrentar, ela sempre estará ao seu lado. A cena corta e vemos Hannah acordando os amigos e diz que não está mais escutando os bombeiros. Com a esperança que tudo possa finalmente ter acabado, os três saem do esgoto e, após andar por alguns metros, se deparam com várias criaturas alienígenas no chão sem vida. Após alguns minutos, a Dra. Stint aparece e diz estar extremamente feliz em revê-los. Em seguida, revela que aquelas criaturas foram eliminadas pelas bactérias que habitam o planeta Terra. Eles ficam incrivelmente felizes em ouvir aquilo e se abraçam. Depois de alguns minutos, a Dra. Stint passa o rádio para Herbert e, feliz, ele ouve a voz da mãe, que disse estar bem.
e pede para que o filho vá para casa, alegando que já estão levando-a para lá. O jovem diz que irá para casa imediatamente. Em seguida, diz que a ama. Após falar com a mãe, ela abraça seus amigos. Então os três entram no carro que os levará de volta para casa. O filme termina com a visão dos marcianos derrotados pelo planeta Terra, pelo menos por enquanto.